Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui participando desse grande evento do SINDAG. Agradecer o convite do presidente, da diretoria. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que eu sou um discípulo do Dr. Araújo. Eu cheguei em Brasília em 1991 para trabalhar na Câmara dos Deputados. E o deputado que eu trabalhava era aqui do Rio Grande do Sul, ligado ao campo. E eu cheguei lá, não sabia nada, trabalhava na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, não conhecia Brasília, mas só o prédio do parlamento, não tinha ideia como é que aquilo funcionava. E saí a procurar como é que eu me oriento aqui dentro. Embaixo do nosso gabinete tinha o núcleo da consultoria, dos consultores da Câmara dos Deputados, que o doutor Araújo era consultor, hoje aposentado, concursado. E me disseram que tinha um núcleo da agricultura. E eu fui lá no núcleo procurar as pessoas, conheci o doutor Araújo, que era um gaúcho de Pelotas, e foi quem me ensinou a caminhar lá dentro, né? E agora, passados 26 anos, estamos aqui hoje em Canela, que a gente nunca tinha imaginado isso, né, doutor Araújo? Juntos nessa empreitada com o SINDAG. E, dito isso, então, fazem 26 anos que perambulo por dentro do Congresso Nacional, né? Apesar dos senhores e as senhoras serem bombardeados o dia inteiro por notícias do Congresso, todas desabonadoras, né? Em função de Lava Jato e todas essas coisas, nós todos somos. Levantamos de manhã, escutamos uma notícia na televisão ou no rádio cedo, ao meio-dia, quando fomos almoçar, hoje em dia aquela notícia já é velha, né? Já tem um escândalo novo, e à noite no Jornal Nacional já tem um outro escândalo novo, do meio-dia já é velho. Mas o Congresso Nacional funciona assim mesmo, independente dos escândalos, independente dessas pessoas estarem, alguns presos já, que foram atores importantes dentro do parlamento nessa legislatura, mas o parlamento funciona igual, não para nunca. E tramitam lá dentro projetos de alto interesse para a atividade dos senhores. Pode ser importante positivamente e pode ser muito importante negativamente para a atividade da aviação agrícola e para o agronegócio como um todo. E é por isso que o SINDAG tem uma consultoria parlamentar em Brasília. O doutor Araújo é quem faz a consultoria. Eu entrei no time agora com a minha empresa há uns 7, 8 meses, né, doutor Araújo? E o doutor Araújo, então, está mais ligado às questões da aviação agrícola, ligado ao executivo, Ministério da Agricultura, ANAC, ele está mais focado nessas partes, e eu estou, então, tentando acompanhá-lo na parte legislativa, com essa experiência desde de 1991, no Congresso. E as pessoas, no geral, do Brasil, não conhecem o parlamento, não sabem como funciona o parlamento. Só o que escuta do parlamento é isso que a gente ouviu falar, é escândalo, né? Mas o parlamento, a sociedade, tudo que a sociedade pode e não pode, passa dentro do parlamento. O nosso bolso, que entra mais ou sai mais, passa por dentro do parlamento. O governo, essa semana agora, ameaçou até aumentar a alíquota do imposto de renda. Ou seja, tudo passa por dentro do parlamento. E os segmentos organizados da sociedade têm que estar dentro do parlamento, que se não tiver, vão ser prejudicados. O Sindicato da Aviação Agrícola, das empresas da aviação agrícola, é um segmento organizado da sociedade, que está cada vez mais participando do acompanhamento dos seus interesses do parlamento. Então, a ideia da gente, que a diretoria pediu, é passar para os associados, para terem uma ideia, o que é uma consultoria, afinal, né? O que a gente faz em Brasília? Nós somos lobistas da aviação agrícola. Como lobby é um nome feio no Brasil, todo mundo imagina o sujeito com uma malinha com dinheiro, comprando alguém, né? Quer desclassificar uma pessoa, é lobista, não precisa dizer mais nada, todo mundo já sabe quem ele é. A gente usa que fazemos consultoria parlamentar, mas a gente faz lobby. Mas um lobby como você faz em qualquer lugar do mundo, né? É o lobby do convencimento. Por que essa proposição não serve à aviação agrícola? Tem que conhecer quem são os atores dessa proposição, onde essa proposição vai passar, por que etapas vai passar, e levar ao conhecimento desses atores, desses parlamentares, ao posicionamento
da aviação agrícola brasileira, que pode se interessar pela aprovação e pode interessar que esse projeto não seja aprovado. Então, essa é a ideia de passar aos associados do SINDAG o que é uma consultoria parlamentar, né? Então, o processo legislativo, a nossa empresa, a NK Consultores e Relações Governamentais, nossa missão é proporcionar aos clientes a informação que interfira direto ou indiretamente, né, em suas atividades, que a gente está conversando aqui, viabilizando a participação no processo de tomar decisão em Brasília, com segurança e confiabilidade. Aí na segurança e confiabilidade entra o compliance e essas coisas que eu falei aos senhores e às senhoras. É a credibilidade de propor e por que está propondo. O parlamentar saber que o Napoleão procurou ele para falar sobre a aviação agrícola. Mas sim, mas o que tu tem que ver com a aviação agrícola? Não, eu faço consultoria, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Uma grande importância na economia brasileira, do agronegócio, né? Quer dizer, chega num ponto que o parlamentar começa a ter uma relação de confiança. E ele sabe que se tu está falando aquele assunto para ele, não tem um outro interesse nenhum que não seja para que as coisas funcionem bem e direito com o agronegócio e o empresário do avião agrícola, né? Pois não. A consultoria é responsável por mapear os assuntos de interesse do cliente, com base nos dados coletados, avaliar oportunidades e evitar riscos, planejar estratégias e implantar ações que alcancem os objetivos propostos, que a gente estávamos conversando. Isso é o círculo de uma consultoria, né? Conhecer a atividade e alinhar expectativas, entender o que você quer, identificar o ambiente, diagnosticar todas as questões relativas ao empresário agrícola, da aviação agrícola, né? E dentro desse escopo, o agronegócio, que é siamês com a aviação agrícola. Propor, construir e desenvolver planejamento estratégico. Monitorar e acompanhar, ampliar relacionamentos e gerar resultados. Implementar. Né? Conhecer a atividade. Né? Tem recomendações de segurança para a aviação agrícola, do CENIPA. Globo Rural. A aviação agrícola exige preparo e cuidado na aplicação de defensivos. O avião agrícola hoje está como a motosserra esteve no meio ambiente e dos grupos de esquerda nos anos 80, final de 70 para 80. Que o sujeito para comprar uma motosserra era mais fácil comprar um revólver do que comprar uma motosserra na época. Tinha que ter documentação, se registrar a carteira. Esses grupos, eles vão mudando o discurso e perdendo o discurso, e agora eles perderam muita coisa, né? Politicamente também. E o avião, dá para fazer essa comparação que hoje o avião é a motosserra final dos anos 70 e início dos anos 80. Desculpe, aqui. G1, com a segunda maior frota do mundo, a aviação agrícola brasileira tenta afastar a imagem de atividade poluidora. Essas coisas que nós estamos falando desse pessoal. A EBC, Agência Brasil, proibir pulverização aérea e medidas proporcional, afirma o pesquisador. Essas três questões aqui, acho que é o cerne hoje de toda a atuação da aviação agrícola, não só no Congresso Nacional, como nos estados e nos municípios que estão pipocando ações de proibição da aviação agrícola. O doutor Araújo, mais adiante, vai falar sobre isso, né? Tem que ter conhecimento da atividade para poder defender a atividade no parlamento. Alinhar expectativas, metas e objetivos do SINDAG. Participação da consultoria. Como nós participamos, então, desse processo dentro do parlamento? Os senhores sabem que um projeto de lei, tanto na Câmara como no Senado, o parlamentar molda, escreve o projeto, justifica e leva aquele documento à mesa da Câmara ou do Senado. Chega na mesa, leva um número sequencial. Uma legislatura, hoje nós já estamos no número 8.000, né? Quer dizer, desde dessa legislatura começou do projeto 1, hoje, se for para protocolizar um projeto, está 8.000 e tal coisa, de 2017. É numerado. Vai para a Secretaria-Geral da Mesa, e a Secretaria-Geral da Mesa vê qual é o assunto. Aviação agrícola. É aviação agrícola. Meio ambiente, defensivos, né? Agronegócio. Né? Então,
nós temos aqui no Senado 13 comissões permanentes, entre elas Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e a Comissão de Meio Ambiente. Fatalmente, qualquer projeto do Senado vai passar por essas duas comissões. Essas duas comissões são o calcanhar de Aquiles da aviação agrícola em projetos relacionados a ela no Senado Federal. Se tiver alguma questão de constitucionalidade, vai para a CCJ também. A Câmara dos Deputados tem 25 comissões permanentes, entre elas a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Desenvolvimento Rural e a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fatalmente, qualquer projeto que seja afeto à aviação agrícola vai passar por essas duas comissões na Câmara dos Deputados e obrigatoriamente também na CCJ, mas o mérito é aqui. Então, a Secretaria-Geral da Mesa recebeu aquele projeto e diz, não, é isso, vai designar, primeiramente, se o projeto entrou no Senado ou na Câmara, vai ser distribuído para a Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente e CCJ na Câmara. Então, esses atores daqui é que nós vamos ter que trabalhar. Né? Vai para a comissão. Chega na comissão, o presidente da comissão tem a prerrogativa de indicar o relator. Na hora que indicou o relator, o autor não é mais dono do projeto. O dono do projeto é o relator, ele faz o que ele quiser, ele rejeita, ele aprova como está, ele faz um substitutivo modificando tudo. Né? E, além disso, a Secretaria-Geral da Mesa também analisa os 50 mil projetos que tramitam na Câmara dos Deputados, se existe algum que trate de assunto semelhante. Se tiver outros projetos que tratem da aviação agrícola, que é proibindo hipoteticamente a aviação agrícola, tiver outros tramitando, a Secretaria-Geral apensa, o termo que se usa no parlamento é esse, apensa, eles começam a tramitar junto. Se tem 2, 3, chega a ter assuntos, chega a ter 100 projetos tramitando num só. Como é que um relator vai analisar 100 projetos? Não, ou cria a comissão especial, ou ele faz um substitutivo de todos e transforma tudo num projeto só. Então, o processo é complexo. Estou dizendo isso para tentar passar aos senhores e às senhoras, para entenderem um pouco como é que a coisa funciona lá dentro, né? O que é o trabalho da consultoria lá dentro, né? Vamos adiante. Aqui, mapeamento de parlamentar. Os stakeholders são as pessoas que interessam as empresas ou empresários da aviação agrícola. Lógico, é um mapeamento de deputados federais que são ligados ao agronegócio, que, para a gente que trabalha lá dentro do parlamento na defesa da aviação agrícola, os parlamentares que são da Frente Parlamentar da Agricultura e são siameses, não tem como separar a aviação agrícola desses parlamentares que atuam no agronegócio. Então, aqui um exemplo de parlamentares que atuam na área do agronegócio e vão dizer assim, são amigáveis a qualquer projeto que cair na mão deles que se relacione à aviação agrícola. Muito bem. Então, o projeto chegou na comissão. O presidente da comissão, ali está, é um mostruário de deputados, né? E aqui de alguns senadores, tem outros também. A gente pega os principais e mais conhecidos para exemplificar. O projeto chegou na comissão, o presidente da comissão ele tem a prerrogativa dele, ele diz quem vai ser o relator. É lógico que isso sempre tem uma procura do presidente. É regra do jogo. Eu, como lobista da aviação agrícola, vou lá, chegou na Comissão da Agricultura, eu vou lá, se eu tenho algum relacionamento com o presidente da comissão, eu vou peço audiência para ele, procuro ele. Esse projeto é assim, envolve isso, positivo ou negativamente ao nosso setor, eu vou dizer a ele, entendeu? E nós gostaríamos, se fosse possível, o senhor indicasse, hipoteticamente, o deputado Nilson Leitão para ser o relator. Muitas vezes o presidente, não tem problema, eu indico sim. Ele sabe o que se trata, sabe o que a gente está defendendo. Não é? Outras vezes ele diz assim, eu já tenho um pedido na frente. Não vou poder passar, mas vou passar para o deputado falando de tal. Não é? O ideal para a gente é que a gente tenha o relator. A gente está defendendo. Poder fazer um relator que seja amigável a ti é meio caminho andado. Aí, se o relator indicado não é uma pessoa que a gente sinta que não é uma pessoa boa para o que a gente está querendo, né? A gente tem que se basear desses parlamentares que têm influência nessas comissões para que eles, né, ou pressionem o relator para que faça um relatório que nos satisfaça, ou faça um voto contrário do relator, que também é possível. O relator faz um voto, um parlamentar apresenta um voto contrário e derruba do relator. Ou seja, o parlamento funciona sob pressão. Não existe parlamento no mundo que tenha pressão.
primo do primo, que é parente do deputado, ou da mulher ou deputado, dos senadores, que eu vou falar com ele, isso não resolve, né? Encontrei o deputado no aeroporto, que eu estava viajando para não sei para onde, falei do nosso projeto e disse, não, estou contigo, conta comigo. Ele entrou no avião, até logo, porque no aeroporto mais 30 falaram com ele sobre outras coisas, entendeu? E ele prometeu para todos, né? Encontrou no corredor do Congresso o deputado, abraçou o gaúcho lá, qualquer um do amigo nosso aí, deputado aí, que tenha o Jerônimo, nada, não estou falando mal dele, não é isso. É que encontrou no corredor, abraçou eles, olha, tem um projeto aqui da aviação agrícola, papapá. Não, conta comigo, estou com vocês. Só que até o fim do corredor das comissões, mais 50, não é isso, doutor Araújo? Atacou ele e disse de outros projetos. E ele não tem na cabeça como resolver aquilo. Ele só vai resolver e nos ajudar se nós formos dentro do gabinete dele, conversar com o chefe de gabinete dele, com o assessor de comissão, que todo parlamentar é o assessor de comissão, e dizer, olha, é a da aviação agrícola, o deputado é do setor, o projeto é esse, está precisando do voto dele. E depois, no dia da votação, ficar monitorando. E se ele não chegar na comissão, pega o telefone e liga para ele. É assim que funciona o parlamento. Não tem outra maneira, e não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo é assim, né? E a participação dos senhores e das senhoras nos seus estados, aqui eu acho que deve ter gente mais um estado, é importantíssimo. O lobby em cima do parlamentar que mais faz efeito não é em Brasília, é no estado dele, né? Se temos um projeto que está na comissão que o Jerônimo faz parte, que Alceu Moreira faz parte, né? Mauro Pereira, que são aqui do Rio Grande do Sul, Afonso Mota, as empresas, o SINDAG, e onde o SINDAG casualmente tem a sede em Porto Alegre, mas as empresas de São Paulo, que é de São Paulo, né? E procurar os deputados de São Paulo ligados ao setor e pressioná-lo lá. Esse é o melhor e mais eficiente que existe lobby no parlamentar. E é lógico que existe também segmentos do setor fora do parlamento, que não tem mandato e que são muito importantes para nos ajudar também nesse setor, que é o caso como a gente está falando, né? Construir e desenvolver ações. Isso aqui é um papel impresso, mandado por e-mail da nossa consultoria. 20 de abril de 2017, que o SINDAG recebeu, né? Um acompanhamento da proposição, que é entre vários, dezenas de projetos, né, doutor Araújo? A gente acompanha, tem esse PLS 541 de 2015, que altera a Lei 782 de julho de proibir o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, em cuja composição química estejam presentes os ingredientes ativos específicos, bem como veda a pulverização aérea de agrotóxicos para toda e qualquer finalidade. É um projeto que está tramitando no Senado Federal, né? É a autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que é um ex-governador de Sergipe, é um senador muito antigo, está no 3º mandato. Ele vai para mais de 30 anos de senador, né? Bom, ressaltamos, nós escrevemos ao SINDAG para dizer o que está acontecendo com o projeto. Ressaltamos que nesta quinta-feira, 20, estivemos reunidos com a assessoria do senador Cidinho Santos, do Mato Grosso, integrante da Comissão do Meio Ambiente, para tratar sobre o PL. Porque a gente identifica quem é os atores em cada comissão, como eu falei para os senhores. E o senador Cidinho é um ator muito bom para nós. Ele é o suplente do senador Blário Maggi, né? E tudo que a gente procura ele, com essas questões da aviação agrícola e do agronegócio, ele sempre é um bom companheiro da gente nessas questões. Então, no dia 20, nós mandamos ao SINDAG esse posicionamento. No dia 12 de maio, mais na frente, estou fazendo isso aos senhores para os senhores entenderem como é que a coisa funciona na consultoria. O mesmo PLS, que eu não vou repetir, mas tem um novo andamento da conversa com o Cidinho. O senador Cidinho Santos foi designado relator. Procuramos ele lá no dia 20, exatamente para pedir isso. Explicamos o que era o projeto, do desastre do projeto. Ele foi ao relator, pediu a relatoria e o relator passou para ele. Ele é o relator do projeto. Então nós temos já uma grande parte do nosso caminho resolvido aqui. Temos um relator amigável, que jamais vai fazer um projeto contra nós. Ele pode até sentar em cima e não conseguir rejeitar, mas sentar em cima e deixar ele por aqui alguns anos, entendeu? Então, é
meio caminho andado, mas ele vai ser rejeitado. Dentro da construção e desenvolvimento de ações. Outro exemplo, requerimento 423/2017 da Comissão de Agricultura. Deputado Evandro Roman requer a realização da audiência pública para debater o aprimoramento do Sistema Nacional de Defesa Agropecuária, com ênfase na sanidade vegetal. Muito bem, mandamos ao SINDAG essa comunicação dia 6/6. No dia 13/6, nós mandamos outra, relativa a isso. Deputado Evandro Roman, o mesmo, fez um novo requerimento. Requer o aditamento daquele requerimento para incluir o presidente do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas da Aviação Agrícola, SINDAG, Júlio Augusto Kampf. Ele pediu uma audiência pública. Nós vimos que isso nos interessa, é bom que a aviação agrícola esteja dentro dessa audiência pública. Fomos conversar com ele, explicamos quem é o SINDAG e o porquê que é importante. Não tem problema, vamos botar o presidente. Ele fez o requerimento, aprovou e o presidente Júlio está lá. Essa audiência ainda não saiu, tem uma fila de audiência, mas logo, logo vai sair. O presidente vai ter que ir a Brasília e vai sentar na mesa e vai dar o recado das empresas da aviação agrícola dentro de um fórum privilegiado e dos problemas da aviação agrícola na Câmara dos Deputados. Então, essas são as ações, isso é o que faz a consultoria legislativa em Brasília, né? Tem uma audiência pública no Senado, requerida pela senadora Ana Amélia, na Comissão da Agricultura, que era a questão do Ministério da Saúde informar sobre o andamento do grupo de trabalho que analisa o uso de aeronaves no combate ao Aedes aegypti. A senadora, na época, era a presidente da comissão, nós pedimos a ela que fizesse e que não fizesse pessoal dela, fizesse oficial pela comissão, que daí era um pedido do Senado. O ministro constitucionalmente tem 30 dias para responder. Ele respondeu, mas era para ter se reunido em fevereiro passado, não teve reunião nenhuma, ou seja, enrolou na resposta dele. Nós fomos a senadora, pedimos para ela reapresentar o pedido, que não estava satisfeito com a resposta do Ministério, que nada tinha acontecido. Aí o Ministério agora respondeu, criou o grupo de trabalho, agora em julho, marcou as reuniões, vai chamar a Fundação Oswaldo Cruz e vai fazer testes, inclusive testes de campo, e agora nós queremos colocar o SINDAG junto ao Ministério da Saúde, né, doutor Araújo, para que também proporcione, se for o caso, avião, enfim, para que esses testes sejam reformulados. E tem o monitoramento e acompanhamento, né? Temos o projeto 27, eu estou enxergando um pouco, do substitutivo da Câmara, né? Que expõe sobre o exercício da profissão de tripulante da aeronave, que é um projeto bem novo, né? Onde o SINDAG atuou junto com o sindicato SNA, né? Que é o sindicato do aeronauta, e foi feito um trabalho do SINDAG também no Congresso Nacional. O projeto já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, e foi no dia 12/7 e foi para sanção hoje. Sabia que foi hoje? Foi hoje. O presidente da República tem 15 dias, né? 15 dias para promulgar ou vetar, enfim. Mas ele foi hoje. Temos o PL 6299/2002, que trata do registro dos agrotóxicos. Foi dia 27/6 aprovado o plenário requerimento da pensação, aquilo que eu falei para vocês, ó. Vários projetos que tratam do mesmo assunto, então são vários projetos que foram apensados. O SINDAG tem interesse nessa pensação. A deputada Tereza Cristina, lá do Mato Grosso do Sul, pediu o apensamento e eles estão tramitando conjuntamente. Fica melhor de só trabalhar essa questão. E estou terminando, passar para o doutor Araújo. Semanalmente, temos a agenda semanal que a NK Consultores remete toda semana para o SINDAG, e eu acho que vai para os associados, não sei, mas penso que vai, né? Se alguém tiver um tempo e ler toda semana isso aqui, não precisa mais se preocupar mais com o Congresso Nacional. Tudo que interessar para a atividade dele vem aqui, projetos que sejam de interesse, entendeu? Então está aqui na Câmara dos Deputados os projetos que estão na pauta. Reunião deliberativa, dia 4/8, às 10 horas.
requerimentos que têm interesse, projetos, audiências públicas, né? Isso aqui é do dia 27 de agosto, isso aqui é do dia 7 de agosto, Comissão Conselho de Justiça, vem as comissões, ó, projetos que também têm interesse do setor e a aviação agrícola. Toda semana nós mandamos a agenda de comissão, a agenda de plenário e o resultado. Se algum projeto desses foi aprovado, rejeitado, pedido vista, não foi, vem o resultado também semanal para o SINDAG. Eu paro por aqui, agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Alô? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Obrigada. Alô? Boa tarde a todos. Eu acho que não sei se porque a gente atua, eu acompanho as questões do Congresso Nacional há mais de 20 anos, eu entendo que lá estão as maiores ameaças ao setor da aviação agrícola. Cada um vê esses perigos de acordo com o local de onde divisa isso. Para mim, aqui estão. E nesse sentido, eu acho que eu fico satisfeito pela apresentação do Napoleão, de ter indicado Napoleão para que viesse a contribuir com o SINDAG neste campo, para que viesse a me substituir. Acho que foi um avanço grande do SINDAG em termos da sua reorganização, a essa altura, creio que 4 anos, ou perto de 4, acho que de 4 para 5 anos, ou 3 para 4 anos, a compor uma estrutura, começar a estruturação de um acompanhamento das questões legislativas no Congresso Nacional. Porque já vinha ocorrendo o surgimento de ameaças e elas ampliaram-se durante uma parte desse tempo e acho que a ação que o SINDAG desenvolveu e está desenvolvendo tem conseguido barrar, tem conseguido melhorar o panorama da ameaça legislativa, né? Aparentemente uma luta constante, é parte dos processos em qualquer atividade, não só na aviação agrícola, mas a legislação, como disse Napoleão, as leis e a aprovação das leis que ocorrem lá, elas interferem nos vários setores, nas pessoas físicas, nas pessoas jurídicas, em todos os setores da economia, e há um foco, nesse momento, na aviação agrícola. Então, eu vou passar muito rapidamente a vocês. Eu selecionei aqui alguns dados, alguns números relativos ao Congresso Nacional, ou seja, as leis federais que estão em gestação. Nós estamos falando aqui, nesse momento, de proposições de restrição, que trazem alguma restrição, ou uma proibição, ou algum tipo de limitação à atividade, à operação agrícola, né? No Congresso Nacional são 6 que têm essa característica. Vocês vão ver que há muitas outras, muito mais proposições de interesse do setor que a gente vem acompanhando. E que estão em restrição, já foram 13, e a gente conseguiu que não fossem aprovadas e muitas foram arquivadas. Hoje são 6 que ainda tramitam, que trazem restrições. Nas Assembleias Legislativas, 12, nas Câmaras de Vereadores, 6, já temos 3 leis restritivas, 3 leis estaduais aprovadas. Goiás, com certeza, creio que Minas, eu tenho esse dado, não sei se vai aparecer.
e temos 6 leis municipais aprovadas. Eu vou apresentar o dado aqui. Então, nós fazemos, e agora o Napoleão, a assessoria do Napoleão faz um acompanhamento de todos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, e estamos achando caminhos para atuar nos projetos, nas proposições que têm surgido nos estados e nos municípios, que é uma questão que nos preocupa muito, e vou mostrar a seguir. Essas são as seis proposições que são consideradas restritivas à aviação agrícola, estão em vermelho. 4 delas estão apensadas, elas estão tramitando em conjunto. Observem que nós estamos tratando aqui de uma proposição de 2003 ainda, elas estão no plenário para votar. Quer dizer, se houver uma decisão do presidente da Câmara de colocar em votação, ele coloca, discute com os colégios de líderes e coloca em votação. Mas ela está lá e as outras demais, essa e essa, estão a ela apensadas. Temos esse projeto que o Napoleão apontou aqui, detalhou aqui, do senador Antônio Carlos Valadares, que tramita no Senado, e outra que não é uma restrição específica à aviação agrícola, mas é um projeto que trata de saúde pública, de aplicação de inseticidas nas cidades, e que não fala em aviação agrícola, não falava, e que uma emenda de um deputado na Câmara incluiu uma proibição específica de aplicação aérea. E temos, e aqui eu vou passar muito rápido, porque seria um detalhamento demasiado, temos muitas outras proposições. Hoje no total são, creio que 23 ou 24, proposições que têm interesse, ou que são apoiadas pelo setor da aeroagrícola, ou que são neutras, mas que têm a ver com o setor, né? Aqui está relacionada a uma de profissão do aeronauta, tem a outra da profissão do aeronauta, que é a que está hoje já para a sanção presidencial. O projeto já está finalizado na sua análise no Congresso Nacional. Aqui é importante dizer que houve uma atuação muito intensa do SINDAG, junto com o SNA, e junto aos parlamentares do Senado e da Câmara, principalmente da Câmara, no sentido de considerar excepcional, né, dar umas excepcionalidades à regulamentação do exercício da profissão de tripulante para o tripulante da aviação agrícola. Nós conseguimos incluir isso. Foram muitas e muitas negociações, muitas reuniões tensas com o SNA, e depois nos unimos, SNA e SINDAG, e junto aos parlamentares, aos relatores em cada momento, no sentido de fazer inclusão de dispositivos que tornavam excepcional, não se aplicava ao piloto agrícola determinadas disposições da lei, e seria remetido para as convenções coletivas de trabalho. Aí tem mais outros projetos que estão tramitando, que têm interesse do setor. Tem alguns que tratam especificamente de agrotóxicos, não se trata de aviação agrícola propriamente dita, mas tem um rebatimento óbvio com o setor, e nós achamos por bem que devemos, obviamente, acompanhar e atuar dentro do Congresso. Mais outros, só para mostrar a quantidade que tem alguns que tratam por exemplo, de imposto, né, o imposto sobre a propriedade de veículos, que interfere ou não no avião. Aqui outros mais.
aqui eu começo chego nos projetos estaduais. Nós temos hoje esses projetos de lei estaduais em tramitação na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo, em todos esses, até no Amapá, que não tem nenhuma empresa agrícola, de aviação agrícola, tem um projeto. Então, obviamente que se percebe que há um certo copia e cola, né? Há projetos que surgem num estado e outros muito semelhantes, com o mesmo teor, o mesmo texto, a mesma justificação, vão aparecer em outro estado. E o dos municípios, eu já vou adiantar, a grande preocupação é que esses são muito mais difíceis de acompanhar e de atuar, né? Enquanto lá os projetos que surgem, que são protocolados no Congresso, seja na Câmara ou no Senado, quase que instantaneamente se tem acesso a eles, se sabe que foram apresentados, sistema de busca, no caso da empresa do Napoleão, identifica isso de imediato, e aí já se pode atuar desde o nascedor do projeto, desde o início da sua tramitação. É possível atuar junto aos relatores, fazer isso que ele fez, que ele relatou aqui, que se busca até mesmo influenciar na indicação do relator e tal. Nos estados isso é difícil, porque de repente surge um projeto, não se tem sistemas de busca fácil para identificar de pronto a existência do projeto. O início da sua tramitação muitas vezes vai se atuar junto ao projeto bem adiante. E não são poucos os projetos e aparentemente não são esses os últimos, né? Provavelmente surgirão outros. Aqui, os projetos de lei municipais. Também, esses são mais pulverizado ainda a situação, né? Nós temos 5.000 e tantos municípios no Brasil. Não tem estrutura, nem estrutura de informação com esses municípios que permita identificar, e às vezes esse projeto, quando se tem notícia dele, vai ser já na fase final, quando já está quase se transformando em lei. Nós estamos hoje com uma atuação grande, o doutor Ricardo, pelo SINDAG, e junto com os parceiros, nós temos nessas lutas legislativas muitos parceiros, os produtores, as empresas produtoras de defensivos, o Sindiveg, que no caso da Bahia, por exemplo, há pouco tempo nós fizemos um trabalho, tem 5 projetos de lei lá que interferem na questão dos defensivos e um que proíbe a aviação agrícola. Então nós fizemos uma força-tarefa, Sindiveg, a Singenta e o SINDAG, e fomos lá conversar com os deputados, conversar com o setor produtivo da agricultura para barrar a tramitação ou para rejeitarmos o projeto. Mais ou menos a mesma coisa foi feita no Ceará, que tem outro projeto, mesma coisa feita em São Paulo, né? E tem que haver uma vigilância constante. Já temos, aqui estão as leis aprovadas, ó. Temos uma lei de Goiás, de 2008, que fixa critérios, ela estabelece limites para a aplicação das pulverizações, distâncias mínimas, aumenta as distâncias mínimas em relação a IN2 do Ministério. Minas Gerais também tem outra, e no DF tem uma que proíbe na área de proteção ambiental da bacia do Rio São Bartolomeu. E temos já leis municipais também aprovadas, e não são poucas, né? São 6, que proíbem a aplicação aérea, tem outra que proíbe num raio de 3 km das áreas urbanizadas, tem outra com 2 km, outra proíbe, são as mais antigas até. Então, estas leis e esses projetos de lei que vêm surgindo nos preocupam todos, obviamente.
o que a gente diz é que os projetos de lei no âmbito federal, que tem mais força, porque vão atuar, vão definir sobre o Brasil todo, a gente tem mais instrumentos de luta, né? Seja de descobrir a existência dos projetos, seja de interferir. Temos essa relação ampliada hoje, bastante ampliada e bastante... acho que está num ótimo momento de articulação do SINDAG, do setor todo, com os parlamentares da Câmara e do Senado. Faz coisa de um mês ou 2 meses, tivemos várias reuniões com eles, uma exposição sobre aviação agrícola junto à Frente Parlamentar da Agricultura, com muitos parlamentares, um jantar com eles celebrando os 70 anos da aviação agrícola. Acho que o momento de articulação está ótimo. É só uma questão de se manter a vigilância e se atuar, que é o que está se fazendo. Já nos estados e municípios, a questão é outra, é como criar meios de no mínimo, informação sobre a existência dos projetos. Nesse sentido, a gente tem, desde muito tempo, apelado aos empresários e a todos envolvidos na aviação agrícola, e estamos fazendo já até uma articulação com o SNA também para isto, para se buscar formas de atuar, de descobrir no nascedouro esses projetos de lei estaduais e municipais e de buscar formas de atuação, que tem coisas que a gente diz... Essa questão que o Napoleão falava da conversa com o parlamentar, é importante que ele seja abordado, seja o parlamentar federal, estadual, o deputado estadual ou o vereador, seja abordado pelos integrantes do setor, pelo empresário. Não é o assessor de Brasília que vai resolver isso numa conversa com ele. Ele ouve, ele recebe documentos, ele entende, ele passa a entender com a conversa que os assessores podem ter com ele, mas a conversa do setor econômico, daqueles que são membros do setor, sejam empresários, pilotos, com eles nas suas bases, é que os sensibiliza, porque eles sabem que os votos vêm daqueles lá, os votos não vêm do Napoleão ou do Araújo para os deputados. E a mesma ação, a gente está estimulando, está conclamando o setor a ficar alerta, tanto para identificar o que surgir, como para atuar junto aos vereadores, às forças atuantes politicamente, no sentido de se buscar resultados adequados ao setor aeroagrícola. Ok? Então é isso. Muito obrigado a vocês. Tu queres abrir para perguntas? Eu vejo que tem alguém ali com a mão levantada. Certo. Para ir ao município vizinho, tem uma usina que é em Lagoa da Prata. Nós convidamos os vereadores, eles foram e alguns vereadores acompanharam a aplicação do município vizinho para essa usina. E já está com uma tendência de pelo menos liberar a aplicação de maturador, não de inseticida, não dá, mas já de ter essa conversa para o ano que vem a usina poder fazer maturador nos 2 municípios, que é importante para ela, ela explicou o que significaria economicamente para a usina que está no município. Então é provável que dentro desses 2 municípios haja alguma mudança a favor, revertendo o que está acontecendo nos outros municípios. Ótimo, já é um exemplo bem claro do que a gente falava no final, do envolvimento dos empresários na solução disso, no encaminhamento. Acho que é isso mesmo que é importante fazer, e eu diria que é importante que vocês sempre reportem essas
iniciativas ao SINDAG para que, eventualmente, se possa colaborar com qualquer tipo de informação a mais que o SINDAG possa. Nós temos tido uma atuação grande, o doutor Ricardo tem ido, vai agora à Americana, né, e já tem atuado na tentativa de mostrar os aspectos de inconstitucionalidade desses projetos, né. Então é importante, e parabéns pela iniciativa de vocês. Temos um projeto também, mas eu vou deixar que acho que o Beto vai falar. Tem um projeto em Goiás, uma lei em Goiás que a gente agora tomou uma bola nas costas, como se diz no futebol. A lei, quando vimos, havia uma lei restritiva. E agora a gente está buscando formas de anular essa lei ou mitigar os efeitos dela também por mudança de legislação. E esse caso de Luz, né, e de Lagoa da Prata, né, nós até entramos com ação judicial, né, mas por enquanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que é constitucional. E disse isso, bem, o discurso dos desembargadores foi nesse sentido: olha, o município que decida se quer ou não aviação, se aquilo é relevante ou não para a sua atividade. Então, realmente, ações como essa que o Tiago fala que acabam sendo as mais eficazes mesmo, que é para levar a informação, mostrar a importância da atividade, para daí o projeto ser rejeitado e, se acontecer, ele poder ser revogado, né? E com relação a esses dois municípios, especificamente, está pendente um recurso agora no Supremo. Deve ser o primeiro caso a ser julgado no Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade ou não de uma lei municipal proibir a aviação agrícola. Só complementando com relação ao processo de Goiás, que a gente está trabalhando junto com a FAEG e várias outras associações de classes de produtores e aplicadores, a gente vai ser encaminhado um novo projeto de lei. A lei já está aprovada, já está vigente, aumentou os limites, que é federal, de 500 metros para 2.000 metros, né? E a gente está entrando com um projeto de lei para se alterar, voltar ao nível nacional, vamos dizer, os limites nacionais propostos pelo MAPA, e que também se promova, exemplo da Argentina e de outros países aí, se fazer um trabalho técnico baseado em experimentos e tudo mais, para se conscientizar a população e tudo mais de que não há necessidade, né, de se aumentar esses limites. Então, a situação é essa: vai ser entrado com um novo projeto de lei, mudando, alterando a lei de novo. Sim. Essa é a situação. Ótimo, ótimo. Mais alguém? Eu só vou lembrar, né, pegando o que o Ricardo falou, é que se a gente tiver uma decisão favorável no Supremo, isso cria, de alguma forma, uma jurisprudência, né? E pode ser que evite o aparecimento futuro de novos projetos municipais. Essa é uma esperança que se tem, é um dos caminhos que teríamos para barrar no nascedor os projetos municipais.